No Hora Extra desta semana, você vai conhecer a 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde, inaugurada este mês no sudoeste de Goiás, uma das regiões que mais crescem no país. Confira também as medidas que podem ser adotadas pela Justiça do Trabalho para agilizar o processo de execução. E no bloco de entrevistas, a professora e advogada Maria Nívia Rocha Taveira fala sobre as férias e o direito à desconexão. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conhecer a 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde que foi inaugurada este mês. Confira também quais as medidas que podem ser tomadas pela Justiça do Trabalho para agilizar o processo de execução. E no bloco de entrevistas, a professora e advogada Maria Nívia Taveira Rocha fala sobre a importância das férias para o trabalhador, o tão chamado direito à desconexão. O Hora Extra está começando agora. O TRT de Goiás inaugura a 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, uma das regiões que mais crescem no país. Depois de mais de 200 quilômetros de estrada saindo de Goiânia, chegamos a Rio Verde, a capital do agronegócio. O município é um dos mais ricos do estado e tem um dos maiores parques industriais do Centro-Oeste. Por aqui o comércio também é intenso, lembra Cidade Grande. Como já dizia o poeta Léo Lince na década de 40, Rio Verde é colmeia de trabalho e de bonança, que do progresso brilha no apogeu. Com 166 anos de história, quase 200 mil habitantes, Rio Verde tem 3 varas do trabalho e uma grande quantidade de processos trabalhistas para resolver. Só em 2013 foram registradas mais de 8 mil ações. No primeiro semestre deste ano, o número já chegou a mais de 3 mil. Para atender toda essa demanda, o município agora vai ter a 4ª Vara do Trabalho, que nós vamos conhecer agora. Vamos lá? A 4ª Vara do Trabalho vai funcionar no bairro Odília, no mesmo prédio onde estão as outras 3 unidades. Ela foi criada a partir da transformação da Vara de Iporá em um posto avançado. Existe uma lei federal que permite ao tribunal decidir sobre a realocação de varas. E a região de Iporá era uma região que já estava estagnada. E eu, fazendo correição aqui, percebi a realidade dos juízes, a prosperidade da cidade de Rio Verde, e cada vara estava com mais de 3 mil processos. E eu percebi que aquele serviço de Iporá poderia ser absorvido pela vara de São Luís de Montes Belo. Eu poderia trazer então mais uma vara aqui para a cidade de Rio Verde, que distribuindo o serviço, ficaríamos com 4 varas na faixa de 2 mil processos, o que ainda é uma quantidade elevada, mas que ameniza a condição dos magistrados que estão trabalhando aqui na região de Rio Verde, dividindo o serviço. Além de Rio Verde, o Fórum Trabalhista atende mais 8 municípios da região, como Acreúna, Castelândia, Maurilândia, Montevidéu, Porteirão, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra e Tuverlândia. Aqui, cerca de 80% das ações trabalhistas vêm do setor de alimentos e a nova instalação pretende agilizar o andamento dos processos. Isso vai dividir o serviço de forma equânime e de forma racionalizada, para que todos possam trabalhar de forma assim, razoável e entregar a prestação jurisdicional com a maior brevidade possível. Vai diminuir o fluxo de processo nas outras 3 varas. E essa vara vai estar limpa, com nenhum processo, né? vai iniciar do zero, então vai ter condições de agendar essas audiências para o mais rápido possível. Eu creio que questão de 1 mês, 2 meses, não vai passar disso. A placa de inauguração foi descerrada com a presença de servidores da Justiça e várias autoridades que elogiaram a iniciativa. Entendemos que essa inauguração dessa 4ª Vara do Trabalho é mais um grande instrumento do exercício da cidadania. E essa nova Vara do Trabalho representa um instrumento de desafogo da Justiça e vai beneficiar imensamente o cidadão rioverdense que quer exercer o seu direito
Segundo a presidente do TRT de Goiás, a unidade foi criada para atender uma situação de urgência, mas o objetivo é construir um novo prédio que vai oferecer um espaço mais amplo e confortável. Nós já temos a verba, o numerário, né? E nós vamos conseguir um novo prédio aqui ao lado. Essa foi uma reforma emergencial para atender imediatamente essa demanda da população. Essa já é a terceira vara do trabalho que a desembargadora inaugura este ano no interior do estado, o que representa mais um passo para fortalecer a justiça trabalhista. Elas vão atender ao juiz, vão atender aos funcionários. Eu estou dotando aqui de mais computadores. Nós instalamos 57 computadores aqui para ajudar todo mundo, entendeu? Então eu tenho certeza que vai atender perfeitamente e a Justiça do Trabalho vai ser um parceiro da cidade. O processo do trabalho não termina com a sentença do juiz. Além de julgar o processo, a Justiça do Trabalho tem outro desafio, o de assegurar o pagamento do trabalhador das dívidas reconhecidas em juízo. O TRT de Goiás é um dos tribunais mais rápidos do país. Do ajuizamento da ação até a sentença do juiz, leva-se em média 40 dias. Com a sentença em mãos, o problema do trabalhador passa a ser conseguir receber os direitos reconhecidos em juízo. Esse é um dilema enfrentado por praticamente todos os tribunais trabalhistas do país. O juiz Otávio Amaral Calvé, do TRT do Rio de Janeiro, defendeu o lema do TST sobre a afetividade para que haja efetividade na execução. Para ele, é necessário um envolvimento maior do juiz nessa fase. A gente, por muitas décadas na Justiça do Trabalho, a gente se preocupou muito com a fase de conhecimento, de receber reclamação trabalhista, fazer audiência e proferir uma boa sentença. E descuidou, eu acho, bastante da questão da execução. Então a gente se envolver emocionalmente, perceber que o nosso trabalho não acaba na sentença, né? Pelo contrário, aquilo ali é só uma passagem, que o nosso trabalho só acaba com a satisfação do credor. Para o magistrado, o principal problema da Justiça do Trabalho hoje é a má-fé de algumas partes no processo trabalhista. Prática, segundo ele, reiterada no judiciário. Eu acho assim que a gente está muito assoberbado pela falta de caráter das pessoas que usam o poder judiciário, né? Eu acho que o juiz tem que ser enérgico. A gente tem que ter assim, um sentimento de revolta com os atos de má-fé no processo. Eu já estou há muitos anos na magistratura e a gente percebe que o erro, né, de forma reiterada, muitas vezes ele acaba sendo tolerado, né? E a gente tem que se lembrar de que não podemos aceitar esse tipo de conduta no Poder Judiciário. Eu acho que uma atitude mais enérgica do juiz, utilizando o cabedal que a nossa lei dá de aplicar multas, aplicar punições pelos atos atentatórios à dignidade da justiça, seria já um bom caminho para a gente reduzir essa prática reiterada no Poder Judiciário. Para o juiz Marcos Vinícius Barroso, do TRT de Minas, a justiça hoje passa por necessidades de aprimoramento, tanto pelo grande volume de processos, como pelas artimanhas utilizadas por determinados devedores para ocultar patrimônio. Ele ressaltou as várias ferramentas que estão à disposição do juiz para ajudá-lo a contornar essa situação. O que eu acharia que seria bom é uma pesquisa com os sistemas básicos que já estão disponíveis para o juiz, que é o Bacenjude, o Renajude, o Infojude e o CCS, que é o Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional, porque esses sistemas eles vão permitir ao juiz ter uma noçãozinha prévia a respeito do devedor, sobre patrimônio, sobre se aquilo que ele tem embargando procede ou não procede, se aquilo tem pertinência temática com a execução dele ou não. Então esses sistemas eles dariam, digamos, um suporte para o juiz para tomar até decisões, digamos, melhores ou mais gravosas para o mal devedor. Os juízes Otávio Calvé e Marcos Vinícius participaram do seminário Efetividade na Execução Trabalhista, promovido pelo TRT de Goiás. No próximo bloco, a advogada e professora Maria Nívia Taveira Rocha fala sobre as férias e o direito à desconexão. Veja a seguir.
Após um longo período de trabalho, quem é que não precisa descansar um pouco da rotina exaustiva? Enquanto alguns planejam viajar, outros preferem usar o tempo livre para fazer cursos, reorganizar a vida pessoal ou simplesmente esvaziar a cabeça e relaxar. Afinal, depois que o trabalhador retorna do descanso, geralmente ele tem mais disposição para o trabalho e rende mais. Mas para se planejar, é preciso conhecer os direitos e deveres como trabalhador. E sobre o assunto das férias, que todo mundo gosta, conversamos hoje com a advogada e professora Maria Nívia Rocha Taveira. Seja bem-vinda à Hora Extra, Maria Nívia. Eu que fico muito agradecida pela gentileza do convite que me foi formulado e estou à sua disposição para analisarmos a questão. Com certeza, a gente também fica muito feliz com a presença sua aqui. Qual que é o fundamento das férias, Maria Nívia? Olha, todas as vezes que a gente vai abordar a questão das férias, não se pode fazer isso dissociado dos fundamentos de ordem biológica em primeiríssimo plano. Evidentemente que a nossa análise aqui vai ser dos aspectos jurídicos que envolvem esse descanso anual que se denomina as férias, mas o fundamento primeiro é o biológico. Como assim? Um ser humano, ele não funciona da seguinte maneira: acumula cansaço para depois acumular descanso, acumula cansaço para depois acumular descanso. Não, é preciso ir paulatinamente descansando desse estresse tão grande que a vida nos impõe nos dias atuais e, sobretudo, a vida do trabalho, a vida laboral. Então, se vocês observarem, nós temos inúmeros descansos menores no contrato de trabalho antes de tratarmos das férias propriamente dita. Ao chamado descanso ou intervalo para a refeição, que numa jornada de trabalho ele tem que ser mínimo de 1 hora e máximo de 2. Obviamente essa regra tem exceções, há jornadas, por exemplo, que não tem a duração de 8 horas, só de 6, que esse intervalo vai ser de 15 minutos. Há um intervalo para o sono. Do fim da jornada de hoje para o começo da jornada de amanhã, é preciso conceder no mínimo 11 horas para o empregado descansar, dormir e repor suas energias. Há um descanso semanal, a que a gente intitula de repouso semanal remunerado, e esse de 24 horas. Eu estou evoluindo para chegar no descanso maior, que são as férias, porque aí é que verdadeiramente, após 1 ano de trabalho, o empregado vai descansar. Sempre que a gente vai tratar disso nas empresas, a gente alerta os empresários assim: um empregado descansado, como disse a Fabíola na introdução dessa entrevista, ele produz mais e corre menos risco de acidente do trabalho. O descanso, ele é uma parte importantíssima de um meio ambiente de trabalho saudável. Há um filme muito conhecido de Charlie Chaplin, que é aquele filme Tempos Modernos. Ele tem uma frase que esclarece muito bem uma citação, tudo que eu estou querendo dizer aqui. Dizia, e diz, porque isso é eterno, o Charlie Chaplin: não sois máquina, homens é que sois. Isso resume tudo o que eu quero dizer a respeito de férias. Um outro aspecto que eu poderia ressaltar é assim: há até uma maneira nova, mais moderna, de tratar desse assunto, com uma terminologia também mais nova e mais moderna, que foi criada a terminologia por Jorge Luiz Souto-Maior, que é um respeitado professor e juiz do trabalho do TRT da 15ª Região. Jorge Luiz intitulou toda essa necessidade que aqui nós estamos focando, da necessidade da desconexão do trabalho. O trabalhador, ele precisa desconectar-se do trabalho para ter corpo e mente sadia, para o retorno no posterior momento com uma produção muito mais equilibrada, muito mais focada. Então, eu encerraria a resposta desse primeiro momento dizendo para você:
antes do fundamento jurídico, que está todo na CLT, na Constituição Federal, conforme nós vamos esclarecer à medida que formos desenvolvendo o assunto, tem esse fundamento de ordem eminentemente biológica. E é o empregador quem escolhe o período em que o trabalhador vai tirar férias? Ô Fabíola, diz a CLT assim, o empregador concederá as férias ao seu empregado no período que melhor consulte os seus interesses. Esta expressão consulte pode ser interpretada assim, no período que melhor atenda os interesses do empregador. Isso foi assim desde quando a CLT foi promulgada em 1943. Recentemente, houve uma alteração de todo o capítulo de férias por força da Convenção 132 da OIT. E a Convenção traz uma maneira mais moderna de ver as férias. Diz a Convenção que é preciso conciliar os interesses do empregado com o interesse do empregador. Tanto que em matéria de política de recursos humanos, a gente trabalha muito com consultoria empresarial e vê assim, quando a relação entre empregado e empregador não é muito saudável, muitas vezes o empregador quer conceder férias exatamente no período que ele sabe que aquele empregado não quer gozar férias. Vamos pegar um exemplo prático. Ele gosta de temporada, ele gosta de pesca, o empregado gosta de pesca e o empregador nunca libera esse empregado para sair de férias na temporada do Araguaia. Entendeu? Então, uma empresa que tem uma boa política de recursos humanos, ela não impõe o gozo de férias ao empregado no período que o empregador acha que deve. Ela concilia os interesses do empregado com o empregador. Tanto assim que eu acho que o procedimento mais saudável que se pode adotar é criar uma escala de programação anual de férias, em que findo o período aquisitivo e começando o direito desse empregado ao gozo das férias, ele oferece para a empresa duas opções de gozo. A empresa, podendo liberar o empregado na primeira opção, ela deve fazê-lo. Se não, ela deve comunicar a este empregado as razões de não fazê-lo e adotar a segunda sugestão que o próprio empregado apresenta ao empregador. A conciliação, concretamente, deve acontecer assim. As férias valem para dias úteis ou corridos? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje conversamos com a professora e advogada Maria Nívia Taveira Rocha sobre as férias. Até o próximo bloco. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a professora e advogada Maria Nívia Taveira Rocha sobre as férias e todas as implicações sociais e jurídicas desse instituto. Maria Nívia, para as férias, contam-se os dias úteis ou corridos? Contam-se os dias corridos. Digamos que alguém vai entrar em gozo de férias no dia 1º de um mês. Geralmente os contadores é que gostam que seja assim, porque tudo vai coincidir na hora de fazer o recolhimento dos encargos sociais, por exemplo. Então ele vai entrar de férias dia 1º e gozá-las até dia 30. Se for um mês que tem 31 dias, no 31º dia, esse empregado estará retornando. Se for um mês de 30, no 1º do mês subsequente, dá-se a volta do empregado às atividades. E se ocorrerem feriados nesse período, o trabalhador tem direito a prorrogar a sua volta? A CLT não trata do feriado que cai durante o curso das férias. E quando é um dia só de feriado, o empregado às vezes até ainda administra isso. Mas e quando são aqueles feriados mais prolongados, como é o caso do Carnaval? Que, na verdade, o feriado do Carnaval é um dia só, mas o brasileiro tem hábito de estendê-lo por mais dias, como é o caso da Semana Santa. Então, a Organização Internacional do Trabalho diz que se
o feriado cai no curso das férias, vamos imaginar, o próximo feriado, 7 de setembro. Então, quando as férias findam, a empresa seria obrigada a dar mais um dia para esse empregado em compensação àquele feriado. A gente observa que as empresas não têm praticado isso. São os 30 dias e ponto. Mas o direito, ele tem. Na prática, realmente, isso não vem acontecendo. E o empregado, ele pode dividir as férias dele ou não? A gente usa uma expressão, não divisão. A própria CLT usa uma expressão parcelamento das férias. As férias podem ser parceladas em apenas 2 períodos, não mais que isso. Em apenas 2 períodos. E diz a CLT que esse período, um desses períodos, não pode ser inferior a 10 dias. A razão é óbvia, porque quando a gente entra no processo de férias, o próprio organismo que vinha numa desabalada carreira, ele biologicamente gasta um tempo para o relaxamento do próprio empregado, para que esse organismo entenda que é possível parar. E se o empregador concede férias em períodos inferiores a 10 dias, quando esses 10 dias já estão findando, é que o organismo do empregado compreende que ele pode relaxar e que ele pode gozar as férias. Então, nenhum período pode ser inferior a 10 dias. Para melhor esclarecer, eu diria o seguinte: você pode conceder férias assim, 15 mais 15, 10 mais 20, mas nunca 5 mais 25, porque nesses 5 dias não haverá recuperação de energias. Há duas espécies de trabalhadores que têm que gozar as férias inteiras sem possibilidade de parcelamento. Uma é a pessoa menor, o estudante menor de 18 anos, que tem que fazer essas férias coincidirem com o período escolar, e a outra é o empregado que tem mais de 50 anos, por uma óbvia dificuldade de recuperação de energias nesta faixa etária. E como fica o recebimento de salário durante o período de férias? Há tantas nuances com relação ao pagamento dessas férias. Uma coisa importante, um aspecto importante que a gente não tocou até agora. A Constituição Federal de 1988 diz que todas as modalidades de férias têm que ser pagas com o acréscimo de 1/3 ao salário. Isso, então, de 88 para cá. Como que ocorre? Digamos que uma pessoa tem um salário de R$1.000. Ela ganha 1.000 nesse mês, 1.000 no outro. Entrou de férias, o salário será de 1.333. 1.000 mais 1/3. Voltou das férias, 1.000 novamente. As pessoas me perguntam assim: mas isso não é redutibilidade salarial? Não, não é, porque a legislação disse que o texto constitucional é para ser pago no mês que a pessoa está em gozo de férias. Um outro aspecto que eu acho relevante é que as férias devem ser pagas, e inclusive o texto constitucional, com 2 dias de antecedência ao gozo. Antigamente, a empresa comunicava ao empregado o gozo das férias com antecedência de 10 dias. Hoje, comunica com antecedência de 30 dias e efetua o pagamento das férias mais o texto constitucional com antecedência de 2 dias. Para que isso? O aviso é para que o empregado possa se programar para o efetivo gozo dessas férias. E o pagamento para que ele possa utilizar a remuneração em prol destas férias. Há outras nuances que dizem respeito à remuneração de férias, por exemplo. Se o empregado habitualmente presta horas extras, e quando chega no mês das férias ele não vai trabalhar, não tem horas extras para prestar, a empresa tem que calcular a média dessas horas extras e fazer a incorporação neste salário. Então, quaisquer outras verbas que o empregado recebe com habitualidade tem que incorporar a remuneração das férias por ocasião do gozo. Vamos dizer assim, um empregado que ganha um salário X e tem Y de gratificação. As férias dele será X mais Y e em cima desse somatório calcula-se o terço
Por quê? Porque estando de férias, essa remuneração não pode sofrer redução. Ótimo. Nós vamos ficar por aqui hoje por conta do tempo, mas vamos continuar sobre o mesmo assunto no próximo programa. Maria Nive, muito obrigada por sua participação aqui no Hora Extra. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo a população, o telespectador, da forma como bem conduzir as relações de emprego. Isso evita complicações com a Justiça do Trabalho, complicações com o Ministério do Trabalho. Férias é um tema que enseja muitas oportunidades de fraudes e sabendo como bem cumpri-las e como bem concedê-las, essa questão vai ficar resolvida. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você também, telespectador. Até a próxima semana. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até mais.